Olá, segundo ano. Mais uma semana se passou e com isso mais uma semana a gente tem para resolver de PET, né? Então vamos corrigir o PET da segunda semana. Nós temos aí, né, na segunda semana quatro exercícios e nós vamos então fazer os cálculos desses exercícios. Então, primeiro exercício que a gente tem é que certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 a sexta newton metro quadrado deslocando o pistão, cuja área é de 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos. E aí nós temos aqui a relação dessas variáveis centímetro cúbico, centímetro quadrado e centímetro. Nós temos as transformações de centímetro para metro. Por quê? Olha só, o problema ele nos dá a pressão 4 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado e depois todos os outros valores ele dá em centímetro. Então, a gente precisa utilizar todos eles o mesmo padrão de unidade. Então, nós vamos precisar transformar esse centímetro quadrado em centímetro cúbico. Mas essas relações são dadas aqui e eu vou mostrar para vocês também como que vocês vão fazer quando tiver que transformar. Bom, na letra A, a gente quer o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão. Na letra B, nós queremos qual é o trabalho realizado nessa expansão. E na letra C, nós queremos saber se o gás realizou trabalho sobre o meio ou se foi o meio que realizou trabalho sobre o gás. E justifique. Bom, vamos relembrar então. O gás vai realizar trabalho sobre o meio quando? Nós temos lá um gás dentro de um recipiente e aí quando esse gás começa a expandir, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a parede. É o gás que está empurrando a parede. Então, o gás está realizando trabalho sobre o meio. E aí, agora, quando que o meio vai realizar trabalho sobre o gás? O meio vai realizar trabalho sobre o gás quando a gente vier empurrar a parede contra o gás. Então, o que a gente está fazendo? Realizando trabalho sobre o gás. Isso aí é uma compressão. Então, toda vez que o gás realizar trabalho sobre o meio, vai ser uma expansão. E quando o meio realizar trabalho sobre o gás, vai ser uma compressão. Então, vamos olhar aqui. Letra A. Nós queremos saber, então, o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão. Para achar, então, o valor da força exercida no gás, a gente sabe que a relação é da pressão vezes a área. A pressão a gente tem aqui, ó, é 4 vezes 10 a sexta newton metro quadrado. E a área, a gente tem aqui também 9 centímetros quadrados. A área a gente vai ter que trabalhar as unidades, né? Então, para a área, a gente tem aqui a relação 1 centímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Vou mostrar também como que a gente faz para calcular se a gente não tiver essa relação aqui. Nós sabemos, então, que 1 centímetro equivale a quantos metros? 10 a menos 2, que é o mesmo que 1 dividido por 100. Se 1 centímetro é 10 a menos 2, 1 centímetro ao quadrado é 10 a menos 2 metros ao quadrado. Então, nós temos o quê? 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que é o que a gente tem aqui, a relação que foi dada no problema. Multiplicando, então, a pressão vezes a área, nós temos 4 vezes 9, que é 36. E aqui os expoentes agora, 6 menos 4, vai sobrar 2. Então, 36 vezes 10 ao quadrado é igual a 3.600 newtons. Letra B. Qual que é o trabalho realizado nessa expansão? Olha só, gente, ele está falando para nós já que é uma expansão. Então, a gente já sabe a resposta da letra C. Mas vamos ver, então, se esse trabalho realizado vai terminar positivo. Trabalho é a pressão vezes a variação de volume. A pressão a gente tem, né? A gente tem aqui, né? 4 vezes 10 a menos 6. E o volume está indo de 500 para 800. Então, o volume inicial é 500 centímetros cúbicos. Então, 500 centímetros cúbicos, 500 vezes 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Isso daqui ao cubo vai dar 500 vezes 10 a menos 6, que é justamente a relação que a gente tem aqui no problema. 500 vezes 10 a menos 6, vou andar com a vírgula aqui no 500,
uma, duas vezes. Andei com a vírgula duas vezes para a esquerda, eu somo 2 aqui. Então, por isso, a gente termina aqui com 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Para o volume final, é a mesma coisa, né? A gente tem aqui 800 centímetros cúbicos, é igual, então, a 800 vezes 10 a menos 2 metros ao cubo. 800 vezes 10 a menos 6, andei com a vírgula duas vezes, então aqui eu vou somar 2. Eu tenho 8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Agora a gente pode substituir os valores. A pressão é 4 vezes 10 a menos 6 Newton metro quadrado. O nosso volume é 8 menos 5, vai dar 3, né? Vezes 10 a menos 4. E aí, então, 4 vezes 3, 12. 6 menos 4, 2. Nós temos aqui 12 vezes 10 ao quadrado, Newton metro. Meu vídeo aqui tampou, né, o restinho aqui da conta, que era o quê, né? Multiplicar esses 12 vezes 10 ao quadrado vai dar para nós 1.200. E Newton metro é o nosso Joule. E aí, o que eu falei para vocês é, né? O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás. Então, nessa alternativa, a gente achou aqui que o trabalho é positivo e também aqui na letra B ele já fala para nós como expansão. Se é expansão, quer dizer o quê? Que o gás realizou trabalho sobre o meio e não o meio que realizou trabalho sobre o gás. Número 2. Na número 2, a gente tem um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Vamos lembrar, né? Expansão isobárica. Iso, eu falei para vocês, é o quê? É o mesmo, que se repete. Bárica, bar, é medida de pressão. Então, aqui a gente está falando que a pressão vai ser constante. Então, o gás sofre uma expansão a pressão constante, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. E se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em Newton metro quadrado foi D. Ele falou aqui a pressão mantida constante, mas ele já tinha falado que a pressão era constante porque é uma expansão isobárica. Mas tudo bem, né? Expansão, vejam que o volume inicial é menor do que o volume final. Ele quer saber o que? A pressão. Então, a gente tem a relação trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. A gente tem variação de volume e tem o trabalho. Então, é só substituir aqui, a gente tem o trabalho, variação de volume, substituindo isso aí na equação, nós temos o trabalho 30 joules, a pressão nós estamos procurando, 5 menos 2 metros cúbicos. Então, nossa pressão é... Vou transformar o joule para Newton metro, para poder trabalhar aqui com as unidades, né? Então, 30 Newton metro dividido por 5 menos 2 é 3 metros cúbicos. O metro cúbico aqui vai dividir com esse daqui, vai sobrar 2. Então, a pressão final, a pressão que a gente encontra é 10 Newton metro quadrado. A gente podia falar também que é 10 Pascal, porque o Pascal é justamente Newton por metro quadrado. Exercício número 3. Bom, nós vamos ver que o exercício número 3 ele é bem parecido com o exercício número 1. A única coisa que vai mudar é que agora a pressão é dada em ATM, mas ele também dá a relação do ATM para nós. Então, nós temos aqui, considere uma massa gasosa de pressão 3 atms, confinada em um cilindro, com êmbolo móvel de área 5 cm² e volume 900 cm3. O gás ideal sofre uma transformação isobárica e seu volume passa a ser 600 cm3. As relações estão aqui e eu falei para vocês, ó, relação da TM 10 a quinta Newton por metro quadrado. Letra A. Calcule o trabalho realizado por esse gás em joules. Letra B. A força constante exercida sobre o êmbolo. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás. A gente vai ter que descobrir se é uma expansão ou uma compressão. Então, letra A, né, a relação do trabalho, a pressão vezes a variação do volume. A pressão aqui foi dada em ATM, mas a relação é de 10 a quinta
Newton por metro quadrado. Então, nós temos, né, que a pressão é 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. O volume inicial é 900 centímetros cúbicos. Então, a relação do centímetro cúbico está aqui. 900 centímetros cúbicos, eu fiz da mesma forma que eu fiz lá no número 1. 900 vezes 10 a menos 2 centímetros seria, né? E 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Isso ao cubo, 900 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Andamos com a vírgula duas vezes para a esquerda, soma 2. Então, no final, nós temos 9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Fizemos a mesma coisa para o volume final. O volume final, 600 centímetros cúbicos, vai ficar aqui no final 6 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, agora é só substituir os valores aqui na equação do trabalho. Nós temos, então, que a pressão é 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. 6 menos 9 vezes 10 a menos 4. 6 menos 9 vai dar menos 3. Menos 3 vezes 3, 9. 5 menos 4, 1. Então, 9 vezes 10 elevado a 1. Isso daqui vai ser menos 90. E aí, Newton metro vira joule, né? Letra B. Qual que é a força constante exercida sobre o êmbolo? A força, pressão vezes a área. Pressão, a gente tem 3 atms, a gente já transformou para Newton metro quadrado. 3 vezes 10 a quinta. E a área agora a gente vai transformar. A gente tem aqui também a relação da área. Então, a área vai ser, né, 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Multiplicando isso daqui, 3 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado, vezes 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. O metro ao quadrado cancela aqui com o metro ao quadrado. 3 vezes 5, 15. 5 menos 4, 1. 15 vezes 10, então 150 newtons. Agora, letra C. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? A gente achou que o trabalho realizado foi de menos 1.200 joules. Se é menos 1.200, menos quer dizer o quê? Compressão. Outra forma da gente ver que é uma compressão é que o volume inicial era maior do que o volume final. Então, o gás agora foi o meio que realizou o trabalho sobre o gás. Para finalizar, número 4, nós temos aqui que um gás ideal sofreu uma transformação e a sua energia interna variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Justifique. Bom, a energia interna está aumentando, né? Coloquei aqui até uma seta que está mostrando que ela está crescente. Ela está aumentando de 400 calorias para 700 calorias. Quando então, né, ele fala que a energia interna variou? A energia interna está aumentando. Se a energia interna está aumentando, energia tem relação direta com a temperatura. Então, quer dizer o quê? A energia interna aumentou, a temperatura também aumentou. Com isso, eu encerro o PET da semana 2. Muito obrigada por assistirem e não esqueçam de deixar o like aí no final do vídeo. Muito obrigada e até a próxima semana.